Olá, companheiros e companheiras, veremos agora como se comportou a economia durante o regime militar e os primeiros governos pós-ditadura. Com o golpe militar de 31 de março de 64, a sucessão de presidentes militares durará 21 anos, até 1985. Este período ele foi marcado pela repressão aos opositores, com o fechamento de sindicatos, de entidades da sociedade civil, com prisões, com tortura como forma de investigação, com exílio de presos políticos, com a censura aos meios de comunicação e às atividades culturais e artísticas, a cassação de mandatos de parlamentares, a indicação de governadores e prefeitos das capitais pelo presidente da República. O governo garantia dessa forma que não haveria opositores para que ele implantasse a sua política econômica. De 1968 a 1973, o Brasil apresentou um crescimento médio do PIB de 11%, combinado com a redução da inflação para uma média de 21% ao ano. Este período ele ficou conhecido como milagre econômico. Dentre os fatores que contribuíram para um crescimento tão significativo, nós podemos citar, primeiro, a conjuntura internacional favorável. Vários países cresciam a índices bem elevados. Estados Unidos crescia a 4,5%, o Japão a 9,4%. Os incentivos fiscais dados pelo governo às empresas estrangeiras que desejassem investir no Brasil, como isenção de impostos, por exemplo. E pior, o congelamento do valor do salário dos trabalhadores. A partir de 73, a economia brasileira passa a dar sinais de retrocesso. Externamente, o valor do barril do petróleo ele quadruplica e o Brasil, por importar 80% do petróleo que consumia, passa a ter que dispor de 50% das reservas que detinha com as exportações para a compra de petróleo. Internamente, o mercado não conseguia consumir a produção industrial devido à política de arroz salarial vigente. A inflação, a dívida externa e a grande desigualdade social aumentam no Brasil significativamente. Outro aspecto econômico dos governos militares foi o investimento em infraestrutura. Além de tentar implantar o PROAL, programa que objetivava substituir o uso da gasolina, diminuindo a dependência do Brasil à importação de petróleo, o governo construiu as hidroelétricas de Itaipu, no Paraná, de Sobradinho, na Bahia, e de Tucuruí, no Pará. Os governos militares, ao assumirem o poder, o Brasil registrava uma inflação de 93% ao ano e uma dívida externa de 3 bilhões de dólares. Deixaram de herança, em 1985, uma inflação de mais de 240% e uma dívida externa de 96 bilhões de dólares. Em 85, assume o primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Tancredo Neves e José Sarney, presidente e vice, consecutivamente, são eleitos por votação indireta no Congresso Nacional. Antes da posse, Tancredo Neves vem a falecer por problemas cardíacos e assume José Sarney, que era um ex-apoiador do regime militar. No período que esteve na presidência, de 85 a 89, Sarney tentou controlar a inflação e em 86, ele, através do Plano Cruzado, ele criou uma nova moeda, o cruzado, congelou os preços e as tarifas públicas, reajustou o salário automaticamente sempre que a inflação acumulada chegasse a 20%, antes do congelamento havia uma inflação de 18% ao mês, e ele criou o seguro-desemprego. Este plano ele durou apenas um ano. Com o congelamento, o consumo aumenta e começa a faltar mercadoria. Os comerciantes começam a cobrar ágio, ou seja, preços acima da tabela. Neste período, era comum o cidadão intitular-se o fiscal de Sarney e denunciar quando o comerciante alterasse o preço da mercadoria. Em 89, na saída de Sarney, a inflação no Brasil chega a quase 2.000% e a dívida externa atinge 99 bilhões de dólares. A primeira eleição direta para presidente da República, ocorrida em 1989, elegeu Fernando Collor de Mello, que na sua posse apresentou o Plano Collor para combater a inflação. O Plano Collor ele criava uma nova moeda, o Cruzado Novo,
ele bloqueava por 18 meses todo o dinheiro acima de 50 mil cruzados novos, depositado em contas bancárias de pessoas e empresas. Ele congelava os preços, demitia funcionários públicos, elevava os impostos e eliminou os impostos de importação de mercadorias. Para combater a inflação, o governo, então, ele optou pela recessão, ou seja, ele retirou o dinheiro de circulação, ele elevou os juros para dificultar o crédito, ele impossibilitou a competição das empresas brasileiras com relação aos produtos importados que entraram no Brasil sem pagar impostos. O resultado disso é a falência das empresas, acarretando desemprego e um grande arroz salarial. A inflação, ela cai para 10% ao mês, mas a um preço muito alto para o trabalhador. Após denúncias de corrupção e uma massiva campanha popular pelo impeachment do presidente, o Congresso Nacional aprova o afastamento de Collor em setembro de 1991. Neste período assume, então, o vice-presidente Itamar Franco, que em 1994 lança o Plano Real para combater a inflação. O Plano Real, ele previa a criação de uma nova moeda, o real. Esta nova moeda, ela passava a valer igual ao dólar. Ele elevou os impostos federais em 5% e reduziu os gastos públicos, cortando recursos em educação e saúde. Com este plano, a inflação, que em 93 chegou a quase 2.500% ao ano, ela cai em 95 para pouco mais de 22% e em 98 para menos de 2% ao ano. O sucesso do real possibilita a eleição de Fernando Henrique Cardoso, FHC, à presidência da República. Porém, é bom que se diga que esta conquista ela representou para o trabalhador uma perda de 40% no valor do salário e a piora do sistema educacional e de saúde público, né? FHC, ele foi eleito em 94 e reeleito em 98, graças a uma emenda constitucional aprovada no Congresso Nacional que permitia a reeleição de prefeitos, governadores e presidente da República. O seu mandato ele teve como característica o desmonte do Estado, privatizando diversas empresas e uma grande repressão aos movimentos sociais. O que governos nacionalistas levaram décadas para construir, a FHC se desfaz em 8 anos de governo. Ele privatiza o sistema de telefonia, a transmissão de energia elétrica, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, os bancos estaduais, entre outros. O governo argumentava que não cabia ao Estado administrar essas empresas e devia preocupar-se apenas com a educação, saúde e segurança pública. Que estas empresas seriam melhores administradas pela iniciativa privada e que o dinheiro arrecadado com a privatização serviria para pagar a dívida pública. Porém, tais argumentos não passavam de falsas justificativas para aplicar no Brasil uma política neoliberal que tinha como principal objetivo a redução do tamanho do Estado, privatizando todas as empresas públicas, a redução dos direitos dos trabalhadores, o arroxo do salário dos trabalhadores, favorecendo a globalização do capital, e o enfraquecimento do Estado Nacional e o fortalecimento das empresas transnacionais. Para implantar a sua política, a FHC utiliza-se da repressão aos movimentos sociais e do apoio explícito que recebia dos grandes meios de comunicação, principalmente da Rede Globo. A venda das empresas estatais foi uma verdadeira farra do patrimônio público. A venda de várias empresas estatais foi feita com financiamento do próprio BNDES, ou seja, o próprio Estado emprestava dinheiro à iniciativa privada para que ela comprasse a estatal, e isto a um juros irrisório. O valor avaliado das empresas era muitas vezes inferior ao valor do mercado. A Vale do Rio Doce, por exemplo, ela foi vendida por 3,3 bilhões de dólares. E no primeiro ano, após a privatização, obteve um lucro de 12 bilhões de reais. Alguns economistas avaliam que a empresa valia mais de 90 bilhões de reais. Além do mais, a sua venda fere a Constituição, já que as riquezas contidas no subsolo são patrimônio da nação.
e não podem ser privatizados. A dívida pública durante os 8 anos do governo FHC cresceu. A dívida externa foi de 119 bilhões em 94 para 185 bilhões de dólares. A dívida interna foi de 58 bilhões de reais para 680 bilhões de reais. Portanto, o argumento de que a venda das estatais serviria para pagar a dívida pública, ele era um argumento falso. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha percebido que os governos e os governantes passam, mas que as ideias e políticas defendidas por eles permanecem. Ainda é atual a diferença de concepção econômica defendida pelos liberais, mais prejudicial aos interesses dos trabalhadores, e a concepção que defende uma maior participação do Estado, não apenas na economia, mas na regulamentação das relações sociais. No próximo vídeo vamos analisar o período que vai do mandato do presidente Lula de 2002 até os dias atuais. Um abraço e até lá.